Bom, então, dando continuidade aí, né, hoje a segmento aí da pneumonia comunitária grave, das síndromes aspirativas, né, com as pneumonias aspirativas e a pneumonite aspirativa. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre as pneumonias virais, né, e dentre estas, né, as de maior interesse no momento, né, e também em função aí da própria incidência, que são as pneumonias ocasionadas aí pelos vírus influenza e Covid-19, tá certo? Para isso, eu vou rapidamente falar alguma coisinha sobre cada um desses vírus, né? E, consequentemente, as suas manifestações, quadro clínico e forma de tratamento. Nós temos aqui a imagem, né, do vírus, uma imagem espacial do vírus da influenza, né, principalmente aqui o H1N1, tá certo? E embaixo, né, a imagem aí do coronavírus, né, do SARS-CoV, tá certo? Que hoje está, né, trazendo aí esse grande transtorno, né, relacionado aí à pandemia. Bom, gente, o vírus da influenza, ela, né, é uma partícula esférica, um diâmetro interno de aproximadamente 110 nanômetros, né, nanomicrons, né, aliás, desculpe, um núcleo central em torno de 70 nanomicron, uma superfície coberta por proteínas, como a gente pode ver aí na esquematização espacial, ao lado do texto, tá certo? A superfície, né, coberta por essas proteínas, ela tem aí funções essenciais ao vírus, como a hemaglutinina, que é a responsável pela entrada do vírus nas nossas células, tá certo? Então, aqui, né? E a neuraminidase, né? Que vai permitir a libertação desses novos vírus para a corrente sanguínea e a sua consequente replicação. O vírus da gripe, ele tem um genoma constituído por segmentos de ácido ribonucleico, onde codifica, né, uma grande variedade de proteínas virais. Já o coronavírus, tá certo? Essa imagem no canto inferior direito do vídeo, né? É um vírus pertencente ao gênero, né? Classificado como beta-coronavírus, beta-covis, tá certo? Eles são vírus de RNA, cadeia positiva, sense positivo, de fita simples, né? Eles não são segmentados e são envelopados. Estes vírus recebem esse nome, né, principalmente em decorrência dessas estruturas aqui, né, que lembram, de uma maneira assim, bem didática, né, uma coroa, certo? O SARS-CoV-2 ocasiona a Covid-19, é o terceiro coronavírus humano altamente patogênico, né, que foi descoberto e que surgiu nas últimas 2 décadas, né, dentre a classe dos coronavírus. O SARS-CoV-2 ele foi identificado em dezembro de 2019, né, especificamente. O SARS-CoV ele usa como receptor a enzima de conversão de angiotensina 2, a ACE2, né, como a gente está vendo aqui, né, fechadura aqui, para fixação e entrada nas células do hospedeiro, tá certo? O CDC, né, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, ele calculou, né, que o número de mortes ocasionados pelo H1N1 no primeiro ano de circulação do novo subtipo, né, do vírus da influenza, pode ter chegado a 545.400 mortes, né?
545.400 mortes no primeiro ano de circulação. E ela emitiu, na ocasião, né, do surgimento daquela pandemia, tá certo? Que 214 países e territórios registraram casos da gripe suína, tá certo? Então, isso da época da primeira pandemia. Já o coronavírus, né? Aí numa imagem mais espacial, né? Uma imagem mais bem elaborada, desde o início da crise de saúde, né? Até, que foi em 2019, até o dia 18 de dezembro de 2020, né? Próximo passado, o SARS-CoV-2, né? Ele já havia feito aí, ocasionado a morte de mais de 1,6 milhões de pessoas em todo o mundo, né? E até a presente data, né, em 18 de dezembro de 2020, a Organização Mundial de Saúde tinha uma estimativa de 75 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo. Então, vocês vejam a diferença na magnitude de contaminação do influenza, esse novo subtipo H1N1, para o SARS-CoV-2. E agora a gente está vivendo uma situação ainda pior, porque foram identificados novos subtipos, né? Parece que não em relação à patogenicidade, mas em relação à agressividade na sua transmissão, parece que esses subtipos são muito mais vorazes, muito mais audazes, tá certo? O que o influenza faz, tá? De um modo geral, ele vai ocasionar, né, como a gente vê aqui do lado esquerdo, né, do vídeo, ele vai ocasionar um dano celular primário, tá certo? Né, como a gente está vendo aqui, na hora que ele se liga, né, ao linfócito, tá certo? E ele causa um dano celular primário ou citotóxico, direto na célula, né, pela ação viral. E ele tem uma predileção, principalmente, por exemplo, como no epitélio respiratório. Daí a sintomatologia respiratória alta inicial e depois baixa, né, com o quadro de pneumonia. E esse dano celular primário, o que ele vai fazer, né? Ele basicamente vai desencadear uma resposta inflamatória extremamente exuberante no paciente, né? Levando a quadros aí inflamatórios locais e sistêmicos importantes que vão ser secundários a essa infecção viral, tá certo? E, em última análise, quando se fala de epitélio respiratório, né, a gente normalmente vai presenciar quadros, né, de síndrome respiratória gripal aguda grave, que normalmente vai ter como um epílogo a insuficiência respiratória aguda e o desenvolvimento de quadros de angústia respiratória, síndrome de angústia respiratória do adulto, como nós estudamos lá em insuficiências respiratórias. Então, lembrar, influenza, dano direto, dano no celular direto, principalmente do epitélio respiratório. Já a fisiopatologia da Covid-19, né, por ser uma doença nova, ela não está totalmente esclarecida. Tá bom? Vários são os sistemas que podem ser acometidos pela doença, tá certo? O que tem realmente de confirmado é que o SARS-CoV ele se liga ao receptor
da enzima conversora de angiotensina 2 em humanos. Isso é uma coisa, um ponto passivo. Esse vírus, ele pode utilizar a serinoprotease transmembrana 2, a TMPRSS2, do hospedeiro, para a iniciação da proteína S e a fusão do vírus com as membranas celulares do hospedeiro, certo? O SARS-CoV-2 pode também fazer uma down regulation da enzima de conversão de angiotensina 2, causando, né, um acúmulo excessivo, tóxico, de angiotensina 2 no plasma. E esse excesso de angiotensina 2, ela pode, né, em função aí do alto potencial inflamatório, levar a um quadro de desconforto respiratório agudo e de uma miocardite fulminante. É muito comum hoje a gente ver esses pacientes aí, portadores, né, do SARS-CoV, exibirem altos níveis de troponina, né, resultantes de miocardites virais, né, que acabam lesando os miócitos e, consequentemente, exprimindo, né, levando à expressão de altos níveis de troponina, né, de marcadores de necrose de fibras musculares cardíacas. Os órgãos que são considerados dentro da fisiopatologia mais vulneráveis à ação do SARS-CoV são aqueles que têm maiores expressões de ACE2, né? Da enzima conversora. Isso vai incluir quem? Incluir os pulmões, então aí os quadros respiratórios graves, o coração com as suas miocardites, com os seus quadros de IC aguda, com os quadros de, eventualmente, necroses extensas, o esôfago, né? Os rins, é muito comum, né? A gente tem visto muito isso, paciente que a gente trata de SARS-CoV, desenvolver quadros de insuficiência renal aguda, tá certo? A bexiga e o íleo, né? Existem casos também já relatados e importantes e de não pouca incidência e magnitude de sintomatologia gastrointestinal, por exemplo, relacionada a quadros de isquemia mesentérica. Tá bom? Como crianças, né, têm uma menor expressão da enzima de conversão de angiotensina 2, né, principalmente no seu epitélio, então a contaminação, em comparação com adultos, né, a contaminação dessas crianças menores que 10 anos, ela é bem menor. Talvez isso explique, né, que essa menor expressão da ECA2 em crianças, normalmente com idades menores a 10 anos, isso explica o fato dessas crianças, por vezes, não desenvolverem formas graves ou até mesmo terem uma contaminação, estarem sujeitas a uma contaminação menor, né, pela doença. Porém, não deixam de ser pacientes transmissores assintomáticos quando da presença da infecção. Ok? Então, vocês veem, por isso que realmente explica, né? Em um ano de pandemia H1N1, 500 e poucas mil pessoas, em um ano de pandemia de Covid-19, 1.600.000 pessoas. Então, realmente, o Covid, ele é um vírus extremamente traiçoeiro, né? Gente, sinais e sintomas da influenza. Não vai ter, eu garanto, não vai ter, e se Deus quiser,
né? Quando vocês estiverem exercendo a profissão de médicos, né? Eu duvido que quando vocês estiverem em plantão, vocês não atendam pelo menos numa noite alguém com sintomas gripais, seja por um resfriado comum, seja por uma influenza, ou depois, posteriormente, até mesmo, né, depois que a população efetivamente mundial já estiver vacinada, né, e os regimes de vacina contra a Covid já estejam no nível, por exemplo, que nós temos hoje de vacinação contra a influenza, eu duvido que vocês não vão atender pelo menos uma ou duas pessoas por mês com essa sintomatologia. Principalmente nas épocas de inverno, né? Onde existe maior aglomeração. Os sinais e sintomas da influenza, todo mundo sabe que é sinal e sintoma de gripe, né, gente? Normalmente febre, mialgia intensa, dor de cabeça, dores musculares, dores articulares, odinofagia, otalgia, eventualmente diarreia e vômito, né? Como na Covid, a disseminação ocorre principalmente por disseminação de gotículas respiratórias. O período de incubação, né, no início da doença, de 1 a 7 dias, com uma média de 4. Né? E a transmissão, né, o início de transmissão da doença, por volta de 24 horas antes do início dos sintomas. E pode ficar até 7 dias após estes. Tá certo? Então, menor, por exemplo, que o Covid-19. Tá bom? Já, né, o Covid-19, as evidências hoje disponíveis também mostram que a transmissão entre humanos ocorre em contato próximo com as gotículas respiratórias, que são produzidas quando uma pessoa expira ou tosse, pelo contato direto com pessoas infectadas, certo? O contato com fontes e o posterior contágio, ele é mais rápido. O delta, né, o delta T, do início dos sintomas até o aparecimento das manifestações, tem uma média aí, né, de manifestações clínicas graves, que possam indicar até internação, ele varia de 5 a 7 dias. Cargas virais altas são detectadas em suaves de nariz e garganta, por isso que normalmente você faz a coleta até da amostra para identificação com cadeia polimerase nasal e oral, né? E uma coisa interessante, o paciente sintomático, em relação ao assintomático, tem uma carga viral similar, tá? Agora, o que faz um ser assintomático e outro sintomático? Isso aí é motivo de estudo. Existem vários fatores genéticos implicados, que variam desde expressão aí da serina, né, que é o correceptor ao AC2, até mesmo tipo sanguíneo, sexo, presença de comorbidades, se o paciente previamente já é um inflamado crônico ou não, enfim. Mas o que fica aí a lição é que realmente o assintomático ele tem a mesma carga viral. Por isso que é importante, né, exatamente você salientar e fortalecer junto à comunidade, aos seus pacientes, a questão das precauções universais, né, uso de máscara, álcool em gel, lavar sempre as mãos e evitar as aglomerações. Tá certo? Que o assintomático vai passar. Principalmente as crianças menores de 10 anos que foram contaminadas, né? E elas não vão expressar muito bem a doença, mas vão disseminar de uma maneira mais efetiva. Gente, normalmente você vai ter um PCR negativo entre 8 a 20 dias após a remissão dos sintomas, tá certo? Em alguns casos, já foi detectado, né, partícula viral 60 dias após a remissão dos sintomas, tá certo? Essas partículas são contaminantes ou não? Fica aí a dúvida.
né? Mas que já foram detectadas, foram. Isso realmente eu já presenciei em vários pacientes. De um modo geral, para fins de controle sanitário, de isolamento social, tá certo? Na doença leve, com 14 dias, você deixa de eliminar a partícula. E na doença grave, com 21 dias, comparativamente. Então, assim, vocês terem mais ou menos uma ideia, uma noção, doença leve, confirmou o Covid, 14 dias, normalmente, esse paciente já não vai eliminar mais partículas, do modo geral, tá? E aquele paciente que ficou grave, síndrome respiratória aguda grave, tubo orotraqueal, ventilação mecânica, hospital, altas frações de inspiradas de oxigênio, normalmente ele deixa de eliminar, ou seja, você pode tirar esse paciente do isolamento com 21 dias. Por que eu estou falando isso? Exatamente também por conta de escassez de leitos, né? De isolamento. Às vezes você não tem uma estrutura hospitalar adequada, quando na forma mais grave, e manter esse paciente esse tempo todo isolado. Tá? Então, normalmente, dessa maneira, se você não tiver disponibilidade de um exame rápido, né, um PCR que saia rápido, normalmente você pode se valer dessa regra aí que a OMS colocou. Bom, em termos assim de apresentação clínica, né, da COVID, nós vimos lá que na influenza, todo mundo já sabe que são sintomas de gripe, né? No caso da COVID, né, o Instituto Nacional de Saúde, né, americano, National Institute of Health, ele fez uma classificação clínica da COVID-19. Infecção assintomática ou pré-sintomática, teste positivo, sem sintoma. Doença leve. Vários sinais de sintomas, febre, tosse, faringite, mal-estar, cefaleia, dor muscular, sem falta de ar, dispneia ou exame de imagem com alterações. Doença moderada. Evidências de doença no trato respiratório inferior, ou seja, aparecimento da pneumonia, né, das imagens de condensação, né, associado a uma queda na saturação de O2, né, porém, esta maior que 93% ao ambiente, ao ar ambiente, né, a uma FI de 21% ou ao nível do mar, certo? Já a doença grave, as pessoas elas vão exibir uma frequência respiratória maior do que 30, uma saturação parcial de oxigênio, né? Como usa aqui, ó, do oxímetro, tá certo? Elas vão ter uma saturação menor que 93% ao ar ambiente no nível do mar, né? E uma razão, vocês lembram lá quando nós estudamos doença respiratória aguda, SARA, que é a relação PaO2-FiO2, que ela nos classifica, né? Leve, moderada, grave e tal, e, consequentemente, nos indicam, né? Nos dão uma noção de tratamento. A relação PaO2-FiO2, tá certo? Vai ser menor do que 300, tá bom? E pode ter ou não infiltração pulmonar, no caso aí da doença grave. E a doença crítica, né, gente, já é paciente ou paciente com franca insuficiência respiratória, por vezes aí evoluindo com choque séptico ou uma disfunção de múltiplos órgãos. Então, lembrem, COVID-19, classificação clínica, Instituto de Saúde norte-americano. Infecção assintomática, doença leve, moderada grave e doença crítica. Bom,
seria aí mais ou menos similar, né, a um clube 65 na pneumonia associada à comunidade, isso pensando em forma bacteriana, tá? Ou pneumonia severa tímides, né? Certo? Da American Thoracic Society. Bom, continuando, a gente... Aí vem essa pergunta: o que nós vamos aprender no setor de urgência e emergência? Que é o cerne da nossa aula, da nossa disciplina. Né? Normalmente nós vamos aprender, gente, dependendo do nível de complexidade do setor que nós estivermos trabalhando, de baixa, média ou alta complexidade. Especificamente na média e alta complexidade, é o paciente com a síndrome respiratória aguda grave, tá certo? Que é uma complicação da síndrome gripal que nós vimos lá atrás. Os sintomas geralmente são febres de súbito, ele vai chegar referindo ou documentar, acompanhado de tosse ou dor de garganta, né? Com mialgia, cefaleia ou artralgia. E isso tudo pode evoluir com uma síndrome respiratória aguda grave, né? Quando o paciente vai apresentar, além da síndrome gripal, a dispneia, aos esforços habituais, a mínima dispneia, né? Ou até mesmo ao repouso. Ele vai ter desconforto respiratório, respiração com padrão abdominal, por vezes utilizando musculatura acessória, né? Insuficiência respiratória, uma saturação de oxigênio menor que 95%. E, por exemplo, se ele for um paciente portador de DPOC, normalmente de asma, ou alguma outra doença aí, respiratória prévia, fibrose pulmonar, uma bronquiectasia, enfim, ele vai ter uma exacerbação da doença pré-existente, tá certo? Então, lembrar que o que vai aparecer para a gente no setor de urgência é exatamente aí o paciente que fez a síndrome gripal, né? Principalmente se nós somos referências de média e alta complexidade, e esse paciente vai apresentar aí uma síndrome respiratória aguda, tá? E, com isso, obviamente, o paciente já foi estadiado, já foi classificado pelo Manchester, nós já estamos preparados, ele entrou, ele já está sendo monitorizado, ele já tem um oxigênio suplementar oferecido e instalado, ele já teve a obtenção de pelo menos 2 bons acessos ao telefone, certo? Enquanto nós estamos estabilizando esse paciente, existe toda uma suspeita, né, de acometimento por Covid-19, né? E até mesmo na dúvida, e principalmente se esse paciente não foi vacinado contra a influenza, a gente sabe que ele pode desenvolver também, né, essa síndrome respiratória aguda grave. Nós vamos coletar, enquanto nós estamos estabilizando, vamos coletar o RT-PCR desse paciente, né? Se vacinado, não vamos, obviamente, fazer a pesquisa para a influenza, mas se não vacinado, vai ter que pesquisar a influenza, vai ter que pesquisar a Covid, tá certo? É fundamental, né? O RT-PCR, o PCR-RT, apresenta resultados confiáveis e ele é o exame, né, de escolha para os pacientes que estejam com sintomas compatíveis de influenza e Covid, tá? Até mesmo para você poder liberar depois do isolamento ou não desse paciente. Lembrando que, a partir do momento que você, e principalmente hoje em dia, nós ainda não temos uma vacinação efetiva,
E as precauções universais, nós, enquanto profissionais de saúde, elas devem ser respeitadas, né? Tanto enfermagem, fisioterapia, laboratório, todo mundo com N95, com gorro, com óculos de proteção, com avental, né? Com luva. Existe a maneira correta assim, paramentar, existe a maneira correta para desparamentar, né? Tudo isso a gente tem que ter no fluxo já muito bem estabelecido no fluxo de atendimento que nós vamos dar a esses pacientes. Então, ele está lá, ele está estabilizado, você coletou o RT-PCR, tá certo? Esse paciente, por exemplo, não foi vacinado contra a influenza, então nós vamos testar as duas coisas. Aqui, só para curiosidade, a maneira correta de coletar o material é desconfortável. Para quem já fez esses exames, sabe que às vezes dói um pouco. Você tem que explicar para o paciente, né? Você colhe na narina esquerda, na narina direita, depois, por último, o paciente abre a boca e você dá uma beliscadinha lá na região da uva ali e colhe esse material, tá certo? E manda para identificação, tá certo? Existem outros exames que a gente pode fazer, dependendo do grau de evolução da doença ou não. Para fase aguda, existe a dosagem do antígeno total, normalmente após 2, 3 dias de sintomas, persistindo aí até uns 7, 8 dias após, e ele dá, né, ele expressa a presença do antígeno, né? Ou seja, o vírus está em atividade dentro do nosso organismo, tá? E o sorológico, né, da dosagem dos anticorpos, né, do tipo GM e GG, e nós vamos dizer se ele está na fase aguda ou se ele já expressa anticorpos contra a doença. Mas, de um modo geral, no atendimento do paciente com a síndrome respiratória aguda grave, que pode estar evoluindo por um quadro de insuficiência respiratória aguda, nós vamos fazer esse atendimento suportivo. Na sala de emergência, normalmente, a gente pega um hemograma para exatamente associar ou não a infecção bacteriana, né, e, consequentemente, a terapêutica ela vai ser modificada, né, com a introdução de um antibiótico também. Nós pedimos aí uma gasometria arterial por motivos óbvios, né, que todos já sabem, em função aí da mensuração e estimativa da relação, principalmente PaO2 e FiO2 de saturação arterial. E vamos pedir um exame de imagem, né? Raio-X, normalmente, não mostra muita coisa. Às vezes você tem um raio-X aparentemente normal, mas quando você faz a tomografia, tanto para influenza como para Covid-19, você vai observar aquela exuberante imagem em vidro fosco, em vidro despolido, né? E a magnitude de acometimento, abaixo de 50%, acima de 50%, próximo a 90%, inferior a 25%, e vai normalmente te ajudar aí a planejar a terapêutica desse paciente conforme a sintomatologia. E uma coisa que eu sempre falo, né? Sempre valorizar a apresentação clínica. Laboratório e imagem são acessórios do principal. E o principal, todos nós sabemos, é a apresentação clínica da doença. Aqui, por exemplo, né, uma imagem de despolido, já com uma doença de base prévia, que provavelmente foi exacerbada,
é um enfisema, tá bom? Um quadro de bronquiectasia associado também. Lembrando que, normalmente, o paciente, né, ele vai, quando, né, ele está no quadro, na vigência de uma insuficiência respiratória aguda, né, que possa ser consequência de uma síndrome gripal decorrente de Covid ou de influenza, normalmente ele tem no raio-x de tórax e na tomografia a opacidade pulmonar. Na maioria das vezes ele vai ter uma PaO2 bem menor que 60. Na maioria das vezes ele vai estar com uma PaCO2 mais baixa, porque ele vai estar hiperventilando. Ele vai cursar com uma saturação aí menor do que 90%. É um paciente que, gasometricamente, ele vai exibir aí características de uma insuficiência respiratória pulmonar aguda, tipo hipoxia. Eventualmente pode ser mista ou associado aí a uma, ou, desculpe, talvez como única apresentação, uma insuficiência respiratória do tipo 2 e PK, dependendo das doenças pulmonares prévias. Mas, de um modo geral, é hipoxemia, uma relação abaixo de 300 e, na maioria das vezes, abaixo até mesmo de 200. Né? Aquela relação PaO2 é FiO2. Tá certo? O paciente pode ter um aumento do dímero dele, vocês estão lembrados aí, o dímero, quando nós tivemos a aula de TEP e de TEP, não significa que eles estejam cursando ou evoluindo por um quadro de TEP, né? Mas nós sabemos que o dímero é um subproduto da degradação da fibrina e está presente na vigência de microtrombos ou trombos. Nós sabemos que a Covid-19, principalmente, não é o caso da influenza, ela cursa com alterações de coagulação. Dímero muito alto, nós vamos seguir lá, né? A gente voltando na aula da semana passada, ou retrasada, não me recordo agora, os scores de Wells, a aplicação do PERC, né? Para ver se nós vamos fazer ou não uma angiotomografia do tórax em protocolo de PERC. Normalmente, VHS aumentado, pode estar cursando com quadros aí de leucocitose, marcadores de necrose celular, como o DHL aumentado, PCR, na maioria das vezes, muito alto, inclusive como um marcador, né, de gravidade de resposta inflamatória. Por vezes, esse paciente vai apresentar uma linfopenia, tá bom? Na fase aguda da doença, isso no caso do Covid, tá bom, gente? E pode, por vezes, ter concomitante à doença um aumento da sua creatinina. Perfeito? Então, em termos de exame, é isso, né? O que nós vamos fazer com esse paciente? Nós temos algumas opções. Em si, pensando em influenza subtipo H1N1, né, e as outras variantes aí, mas que, graças a Deus, já está bem menos em função da efetiva vacinação mundial. Vamos pensar em suporte semi-intensivo ou intensivo, principalmente dependente da gravidade dos sintomas respiratórios. O oxigênio pode ser de forma não invasiva ou invasiva, tá certo? Tratamento específico, né? Os antivirais, oseltamivir, o zanamivir ou o peramivir. No Brasil, nós temos disponível nas redes públicas o oseltamivir e o nome comercial Tamiflu, dose 75 miligramas de 12 em 12 por 5 dias. E vamos associar antibiótico em casos selecionados, principalmente se tivermos aí a procalcitonina, que vai ser de grande auxílio, né? Caso ela esteja aí acima de 0,25.
altamente sugestivo de infecção bacteriana associada. Bom, pensando em Covid-19, tá certo? Suporte semi-intensivo ou intensivo. Veja bem, eu estou falando aqui, nós, enquanto emergencistas, urgencistas, em sala vermelha, em ambientes de média e alta complexidade. Bom, eu não estou entrando aqui em método ambulatório, não é nem o escopo dessa aula, né? Nós vamos decidir critérios de tratamento semi-intensivo ou intensivo. Para isso, a gente vai lançar a mão lá do PSI ou do CURB, né? Que são pneumonias. Bom, só que virais. Mas elas vão dar manifestação de insuficiência respiratória, específicas para a influenza e insuficiência respiratória associada a alguma disfunção de outros órgãos importantes no caso da Covid. Né? Lembrando que no caso da Covid, a associação com disfunção principalmente renal, neurológica e cardíaca são extremamente comuns. Oxigênio terapia não invasiva ou invasiva, garantindo aí uma saturação de oxigênio que varia de 88% a 92%, já é o ideal no início desse paciente com Covid. Nós temos de medicação. Não existe nenhuma medicação específica. Parece que estudos estão sendo promissores, fase 2, de um inibidor da protease, de uso inalatório, que está sendo desenvolvido em Israel, tá? Mas ainda necessita de mais estudos. Já é uma esperança, uma luz do fim do túnel. O que nós sabemos hoje, que nós temos que usar especificamente para diminuir as manifestações sistêmicas e as prováveis complicações relacionadas à cascata de coagulação. É o corticoide para a resposta inflamatória e o anticoagulante, né? Nas formas graves, principalmente na suspeita aí de eventos trombembólicos, certo? A antibiótico terapia vai ser específica e, se possível, também ancorada na dosagem da procalcitonina, né? E nós temos algumas terapias em estudo, né? É uma doença nova, um ano e pouco aí, que é o uso do plasma convalescente, as formas iniciais graves, ou como última tentativa. Plasma convalescente, todos sabem qual que é, né? É o plasma de pessoas que já tiveram aí a doença e desenvolveram os anticorpos. O Remdesivir, que é um antiviral, inicialmente projetado aí para o ebola, salvo engano, e parece que diminui aí a expressão inflamatória da doença, principalmente quando você faz aí, seria a interleucina 6. E o anticorpo monoclonal também, que vai atuar na cascata de citoquinas, juntamente com o corticoide, que é o tocilizumab, certo? Ele é um medicamento utilizado para doenças reumáticas, mas parece que está tendo, em associação com cortisona, tá certo? Uma boa resposta na recuperação e principalmente na sintomatologia inflamatória da doença. Tá bom? Mas não resta a menor dúvida que a pedra angular no tratamento das complicações respiratórias, tanto do influenza e suas variantes e subtipos, como para a Covid-19, é o suporte ventilatório, com o oferecimento de frações inspiradas de oxigênio que venham traduzir uma saturação de O2 adequada, né? Normalmente situada na faixa de 88 a
tá certo? Então, em termos de terapêutica, seria isso. Aqui, só para a gente lembrar, né, a vacina contra a influenza, ela é feita anualmente, sempre utilizando as cepas do inverno passado, nos dá aí uma boa proteção, né? E conseguiu realmente criar aí um controle sobre a pandemia inicial, 2009. Aí, ao lado, as outras vacinas disponíveis foram desenvolvidas nesse ano contra o SARS-CoV, né, para a gente tentar eliminar aí a Covid, ou controlar, Coronavac, né, que é uma vacina com vírus inativado, a Sputnik, fragmento de material genético, a AstraZeneca, utilizando como vetor aí o adenovírus, né? A Moderna e Pfizer também material genético. Parece que Moderna e Pfizer aí uma eficácia aí nos países que estão utilizando acima de 90%. Não tenho ainda informações a respeito da efetividade contra a nova variante, as novas variantes do Covid que estão surgindo, né? Sputnik parece que uma boa ação também. AstraZeneca e a Covid e a Coronavac, uma boa efetividade para a cepa inicial no que diz respeito às formas graves, né? E uma eficácia de 50% a 60% nas formas graves. Mas o que mais importa, a partir do momento que você consegue diminuir a incidência das formas graves, são menos mortes, são menos leitos de UTI, o profissional de saúde, médico e não médico, trabalhando de forma mais tranquila, tá certo? E aos poucos a gente, com as medidas de contenção, com as medidas sanitárias habituais, a gente conseguiu o controle dessa doença. Tá? O que, por enquanto, infelizmente, ainda nós não conseguimos. Tá bom? E o mais importante de tudo, né, gente? Eu sempre ressalto aos meus pacientes, a vocês, meus alunos, e aos meus familiares e amigos. A prevenção ainda é o melhor remédio. E a gente sabe que todos nós devemos fazer para nos prevenirmos e prevenirmos aos outros. Tá bom? Eu agradeço a todos aí pela aula e até a nossa próxima aula na semana que vem. Ok? Um grande abraço a todos.